Está se aproximando um dos mais importantes momentos da aviação aeroagrícola brasileira, o Congresso Brasileiro da Aviação. Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, aliás, que acontece em Goiás. Vai ser o maior congresso de todos os tempos, do SINDAG, o maior congresso que a entidade já realizou. Será esse de Goiás. E no momento em que a agricultura discute muito a importância de se usar a tecnologia cada vez mais no sentido da produtividade. O produtor enfrenta dificuldades. Como é que ele vai atravessar essas dificuldades? Aumentando a produtividade. Um bom uso da aviação agrícola ajuda a aumentar essa produtividade. Eu vou conversar com o Gabriel Colli, que é o diretor executivo do SINDAG, e nós vamos falar sobre a Agenda 2037, que é o caminho da aviação agrícola do futuro. A aviação agrícola chegou até aqui. Hoje é a segunda maior frota no mundo. E daqui para frente? O que vai acontecer? Gabriel, prazer ter você aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. Tudo bem, amigo Divino? Obrigado pela oportunidade, obrigado pela parceria. Sempre bom estar por aqui para a gente bater um papo e atualizar um pouco mais sobre o setor da aviação agrícola do Brasil. Meu amigo, eu estou extremamente empolgado com esse evento, certeza absoluta que vai ser um grande evento. Goiás voltar a receber um evento de tanta expressão é muito bom. Como é que você tem sentido as autoridades aqui no estado? Eu sei que você já encontrou com meio mundo de autoridade aqui, vocês já conversaram com todo mundo, já entregaram o convite em mãos. O pessoal está animado, Gabriel? Com certeza, estamos todos muito animados para o Congresso, então, depois de alguns anos, voltando para o estado de Goiás, um estado tão importante na produção agrícola brasileira e para a aviação agrícola também. O estado ainda da aviação tem crescido muito, a gente tem conversado com autoridades, com liderança. Um exemplo aqui, a própria diretoria da ANAC, que é a Agência Nacional da Aviação Civil, já tem a presença confirmada do presidente, dos seus diretores, toda uma equipe, que é quem cuida de toda a aviação no Brasil, vai destinar aí um tempo específico para estar no nosso Congresso. O Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, ele é a referência no mundo hoje, é onde o mundo da aviação agrícola, obviamente, do Brasil se encontra, mas também é do mundo todo, né? Muitos americanos, canadenses, o pessoal da América vem todo para cá também, América Latina. Então há uma expectativa muito grande para o evento, até pelo momento. Momento aí, metade do mês de agosto, muita coisa acontecendo, economia, política, desenvolvimento, país literalmente em ebulição. Então o Congresso também é um momento para encontrar, discutir e entender o termômetro do que vem por aí na próxima safra da aviação agrícola. E já a gente vai falar dessa importância do evento. Eu quero começar falando um pouco do workshop. Esse workshop vai acontecer um dia antes do início do Congresso. E qual é o objetivo concreto do SINDAG? O que vocês querem que fique registrado ao fim desse workshop? É um documento de intenções? É um plano com metas que são mensuráveis? Fale um pouco desse workshop para a gente, Gabriel. Importante que a gente relembre que a aviação agrícola está completando 79 anos, ou melhor, vai completar 79 anos no Brasil, no dia 19 de agosto, bem no meio do Congresso. Nosso Congresso é de 18 a 20 de agosto, então bem no meio do Congresso vamos completar 79 anos. E nós vamos fazer o lançamento lá, a arrancada para os 80 anos, que vai ser no ano que vem, a gente discutir internamente sobre a importância de olhar ainda mais para frente, aproveitar essa conexão dos 80 anos, mas olhar além. Como que esse setor vai chegar nos seus 90 anos, ou seja, 2037? Daí veio a ideia de criarmos um dia antes do Congresso, do dia 17 de agosto, um evento chamado workshop, chamado Agenda 2037, o caminho da aviação agrícola do futuro. Com que objetivo? Discutir aí as principais tendências, riscos que o setor tem, quais são as tecnologias, a regulamentação do setor, o mercado, como é que ele vai ser construído, como ter sustentabilidade para chegar nos 90 anos, que tipo de profissional a gente vai querer formar nos próximos 10 anos, enfim, construir uma visão conjunta para o futuro do setor aeroagrícola
no Brasil. Ele é um encontro estratégico para projetar o futuro. E o que vai fazer parte disso? Como são 80 anos, serão comemorados o ano que vem, a gente convidou 80 lideranças, inclusive esta que estão dando entrevista aqui, né? Lideranças da comunicação também vão estar presentes, né? Como o Divino Ronaldo vai estar nesse workshop. 80 lideranças, então, convidadas para discutir os rumos desse setor. Nós vamos ter lá um debate sobre inteligência artificial, agricultura 5.0, agricultura do futuro, economia, política, tudo isso integrado. E ao final do encontro, é uma tarde toda de discussão, ao final do encontro, nós vamos ter um documento com 10 estratégias que vão nortear a agenda dos próximos 10 anos da aviação agrícola no Brasil. É isso que a gente quer, a gente espera, a gente quer olhar para frente com todos os desafios que a gente tem, mas a gente quer trazer para o lado da oportunidade. Como que a gente constrói, no meio de todo esse cenário desafiador que a gente tem, como que a gente constrói um setor sustentável para que possa chegar muito bem lá nos seus 90 anos. E eu te falo que eu fiquei extremamente honrado, viu, com o convite. Estarei lá, com certeza, e espero poder agregar, ajudar. Agora, ouvindo você falando, Gabriel, eu fico imaginando o seguinte: as tecnologias, elas não param de acontecer, o tempo todo está mudando. Se nós formos analisar aí os últimos 5 anos, o tanto de coisa que aconteceu. Então, inteligência artificial, por exemplo, as aeronaves remotamente pilotadas, né, os drones agrícolas que explodiram aí nos últimos anos, o crescimento fantástico, a agricultura digital. Então, assim, as coisas estão borbulhando, acontecendo numa velocidade muito grande e já entraram de vez na rotina do setor. Mas, na prática, o que essas tecnologias já agregaram, Gabriel, em termos de eficiência, de redução de perdas e para fazer uma aplicação muito mais precisa de defensivos? Você sabe que essa questão da tecnologia é algo que a cada dia mais nos impressiona, e a sua pergunta ela é muito boa. É algo que a gente tem trabalhado, inclusive, diariamente e insistido com os profissionais das áreas para que não adianta a gente ter a tecnologia, não adianta ter a ferramenta, ela tem que deixar a operação melhor, ela tem que deixar a operação mais sustentável, ela tem que deixar a operação economicamente melhor. E é isso que a gente tem insistido com toda a cadeia de fornecedores do setor para que usem as ferramentas e usem toda essa inteligência e as informações disponíveis para que a gente tenha resultados melhores. Vou dar um exemplo aqui, na linha aqui do que você perguntou. A nossa operação hoje, ela obriga, por exemplo, que as empresas preencham muitos relatórios, que as empresas precisam preencher muitos relatórios para prestar contas. O que já existe hoje? Já tem, né, usando aqui algo que não é tão novo, mas no setor, tornar isso eficiente é o mais interessante, e isso sim é novo, que é o agente da inteligência artificial que já faz esse preenchimento das informações. Usando a ferramenta básica que todo mundo usa no seu dia a dia, que é o WhatsApp, onde ali entram as informações e esse agente já vai colocando nas planilhas adequadas ou no sistema, no software adequado para que esse relatório já fique pronto com o resumo das operações, ou seja, das aplicações que já são importadas do DGPS, do software, já vai para esse relatório, sem precisar que alguém pegue isso, analise, faça o lançamento, baixe no computador, já ganha muito tempo e deixa a operação mais eficiente. E lá na ponta, a análise das aplicações, lá da gota que cai, ali a gente tem um avanço que é ainda maior, para nossa alegria. A gente consegue reduzir perdas hoje, pegando essa integração lá do software que está ajudando lá a fazer a aplicação lá do fluxômetro, pico, enfim, toda essa integração, não vou entrar tanto no técnico aqui, mas consegue pegar em tempo real essas aplicações e transformar em dados para que já na próxima aplicação, eventualmente, possa torná-la mais eficiente. Porque o que é mais eficiente? É fazendo essa gota chegar ainda mais no alvo, na planta, porque é muito caro fazer a aplicação.
Por que é caro? Porque os produtos aplicados são muito caros. Tem uma tecnologia por trás disso, você conhece isso muito bem. Você acompanha todo esse mercado das empresas de defensivos. Então, a gente precisa utilizar a inteligência desses dados para que esse software processe isso e deixe a próxima aplicação ainda mais eficiente. E a velocidade com que isso tem acontecido está nos motivando a olhar para frente. A gente já consegue enxergar no dia a dia aplicações melhores em função da análise dessas informações e dessa inteligência que tem por trás lá do DGPS, da aplicação, da barra, do pico, do trabalho do piloto, do mecânico, todos eles conseguem já ser beneficiados de tudo isso. Você acha que com a velocidade que as coisas estão andando, pode chegar um momento que deriva vai ser um termo que era utilizado no passado? Certeza absoluta. E só não é já hoje, porque a gente precisa vencer ainda alguns mitos. E a gente precisa muito comunicar, por isso que a gente tem trabalhado muito e insistido para que as nossas iniciativas continuem sendo na linha da comunicação. Hoje a gente já tem estudos comprovando o controle da deriva, o quanto a gente consegue controlar com tecnologia, com estudos, com adequação dos parâmetros de aplicação. Hoje a gente consegue controlar 100% ela. Obviamente, tem que respeitar uma série de parâmetros e, como eu falava com uma pessoa aí muito técnica na área nesses dias, me dizendo que cada vez mais as aplicações exigem um alto nível de conhecimento técnico. Eu reforço algo que eu já falei várias vezes por aqui. Não é para amadores. E à medida que o tempo passa, a gente tem mais tecnologia, mais informação, mais equipamento, isso fica ainda mais forte para que a gente consiga controlar a deriva, que é o grande desafio que a gente tem, para que as aplicações sejam feitas onde realmente elas precisam e devem ser feitas. A gente já consegue fazer isso, mas para isso a gente precisa continuar a insistir e somente profissionais atuem no setor. Sejam eles envolvidos com aviões, com drones, com helicópteros, pessoal de solo, todo mundo, para que isso que você está dizendo fique no passado, para que a gente chegue lá em 2037, olhando já para a nossa agenda 2037 e possa dizer o seguinte: olha, lembram lá no passado, quando a deriva era um problema? A gente vai poder evitar isso à medida que a gente avance na tecnologia e literalmente tire do mercado aqueles maus profissionais, ou nem dá para chamar de profissional, que ainda, por algum motivo, possam fazer aplicações não tão adequadas como deveriam. Porque hoje, e aí deixo aqui muito claro, não tem desculpa para fazer aplicação ruim. Porque a gente tem equipamento, a gente tem tecnologia, a gente tem inteligência, a gente tem profissionais que auxiliam, que conseguem garantir eficiência de aplicação. Agora, se alguém ainda faz aplicação ruim, é porque não está preparado para fazer as aplicações como deveriam ser. A gente precisa trabalhar juntos nesse sentido para que isso fique sim no passado. Gabriel, muita gente me pergunta, as pessoas sabem a ligação que eu tenho com a SINDAG, vira e mexe, tem as entrevistas aqui, mensalmente nós temos entrevistas aqui tratando os assuntos, então vira e mexe alguém me pergunta se o drone é concorrente do avião, se o drone vai acabar com a aplicação tripulada. E o SINDAG fez uma ação que eu achei fantástica. Ao invés do SINDAG repudiar os drones, o SINDAG fez foi buscar os drones para perto de si, buscando uma complementariedade, fazendo com que um possa complementar o trabalho do outro sem que um seja substituto do outro. Como é que está essa ligação? Como é que está esse trabalho, a aceitação do pessoal dos drones em relação ao SINDAG? Essa questão ela é extremamente importante e cada vez que a gente conversa aqui o tema muda, porque tem um avanço na tecnologia que até impressiona a velocidade e quando os equipamentos vão melhorando, falando aqui especificamente dos drones. Hoje eu tenho convicção para dizer que os drones não vão
hipótese alguma, acabar com a aviação agrícola. Se tem algo que pode acabar com a aviação agrícola, é a aplicação mal feita. O avião tem espaço para crescer ainda, tem que melhorar muitas coisas, mas tem espaço muito grande para ser ocupado com as aeronaves tripuladas. A gente segue fazendo um trabalho muito grande com os drones, no sentido de auxiliar as empresas e profissionais a se regularizarem e a associarem ao SIDAG, inclusive, recentemente, junto com outras entidades no cenário nacional, e aqui destaco a ProSoja Brasil, a gente lançou uma cartilha de orientação sobre os drones em todo o país, onde mais de 300 mil produtores rurais vão receber essa cartilha. O que a gente percebe com os drones? Como o acesso ao drone é mais fácil, por óbvio, o número de maus profissionais ou de maus operadores dos drones é maior. Porque tem muito mais drone que avião, a gente já tem aí quase 40 mil drones no Brasil em operação de pulverização, essa é uma estimativa. E em contrapartida, temos 3 mil aviões. Então, os drones, a quantidade cresce muito, o acesso é muito facilitado e nós temos defendido muito que só deve ter acesso aos drones quem é profissional da área, quem realmente respeita a regulamentação, que ela existe, ela é muito rígida, e ela protege quem produz de forma adequada. Isso vale para quem presta serviço e também para produtores rurais que adquirem os seus drones. Então é importante reforçar isso. A gente tem feito um esforço muito grande para trazer empresas a se associarem. Temos um número ainda pequeno de sócios. Nós estamos aí por volta de 50 empresas associadas de drones. E isso tem crescido aí de forma lenta, porque é um desafio para as empresas que se regularizaram também conseguirem ser competitivas no mercado, pagando toda essa alta carga tributária que o Brasil tem. A gente entende que não é fácil, mas a gente também tem orientado o produtor rural que contrata empresas de drones, que possa contratar aqueles que são legalizados, até para incentivar que as empresas se legalizem, e o produtor rural que compra drone para a sua fazenda, para a sua propriedade rural, que possa respeitar o regulamento, possa cadastrar o seu drone, possa cuidar de tudo isso. Esse tem sido o nosso trabalho. A gente tem participado de alguns eventos para poder avançar nesse sentido. Não é fácil, é um outro perfil de público, diferente da aviação agrícola tradicional, onde há uma cultura aeronáutica. Nenhum curioso vai numa feira e compra um avião agrícola. Geralmente quem compra é quem já é da área. Diferente com o drone. O drone, sim, as pessoas vão numa feira e por curiosidade, por impulso, compra o drone e leva embora. Então, a gente tem essa barreira cultural para vencer da falta de conhecimento, a falta da cultura aeronáutica, né, para que os drones incorporem. Mas está no nosso trabalho do dia a dia que o SINDAG possa se fortalecer ainda mais nessa questão das empresas que prestam serviço com drones, que elas possam se associar e realmente poder utilizar toda a estrutura que a entidade já tem. Gabriel, você falou aí de carga tributária, quando o pessoal organiza a empresa, deixa ela toda bonitinha, organizadinha, vem a carga tributária. Nós temos uma reforma tributária para entrar em vigor a partir do ano que vem, com 2 impostos aí que estão deixando muita gente a todo lado sem saber o que vai acontecer. Aliás, parece que nem o governo sabe, nem os deputados, os senadores sabem o que vai acontecer, porque cada um fala uma coisa a todo momento. Como é que está o setor aeroagrícola em relação a essa reforma tributária? Uma boa palavra que define como o setor está preocupado com um pouco disso que você trouxe aqui, porque nós temos vários pontos da reforma tributária que os economistas estão chamando que é um cheque em branco para o governo, ou seja, a cadeia produtiva, quem produz nesse país, está assinando um cheque para o governo resolver depois quanto vai ser a tributação. E aí pegar no nosso setor, há uma estimativa que a carga tributária ela poderá ser entre 20% e 40%. Olha que loucura isso, poderá ser entre 20% e 40% de variação para quem presta serviço na aviação agrícola. A gente tem atuado pesado nessa articulação, inclusive
dentro do Ministério da Fazenda, já que a gente nunca tinha atuado, a gente está atuando também para, primeiro, tentar entender quem construiu isso, se o modelo construiu, e como é que ajusta essas coisas. Por exemplo, aeronaves agrícolas sendo incluídas aí para pagar IPVA, isso também é mais tributo. A questão da prestação de serviço, a carga tributária, tem muita dúvida. A gente tem feito um trabalho de assessoramento e orientação dos nossos sócios com os nossos... A gente tem um contador, tem advogado também, especialista na área tributária, trabalhando para orientar o sócio. Por quê? Porque até o final do ano o sócio tem que tomar a decisão onde é que ele enquadra a empresa, porque isso vai ter impacto ano que vem. Só que como enquadrar, isso também não está claro. Vai depender de alguns desdobramentos que essa reforma vai ter neste ambiente agora que ele está completamente tumultuado pela eleição. Tem muita dúvida, tem muita preocupação, retornando essa palavra aqui, que é o famoso custo Brasil. Né? Porque havia um entendimento, quando começou a discutir a reforma tributária, que ia simplificar, só que de simplificação, até agora a gente não conseguiu enxergar nada, porque a gente só perdeu. A gente está tendo que tentar negociar algo, primeiro para entender, e para perder o mínimo possível, para que essa carga tributária não fique ainda mais alta. Aí essa questão do imposto seletivo, tudo isso, não vou nem entrar nesses termos técnicos aqui, podemos fazer uma outra conversa aqui só sobre a parte tributária, quem sabe trazer o nosso contador especialista tributário aqui, que é o Marconi, que realmente entrou para dentro do tema e está apavorado com a forma que está sendo tratado pelo governo isso. A forma até irresponsável chama a atenção aqui, porque você pode fechar empresas querendo aí com que mais empresas paguem imposto e daqui a pouco você vai inviabilizar alguns negócios. E o nosso negócio da aviação agrícola, ele pode, dependendo como isso tramitar, ser inviabilizado, de realmente a gente continuar operando de forma legalizada. Então há uma preocupação, um ponto de interrogação muito grande aqui quando a gente fala sobre reforma tributária. Não há nada mais preocupante dentro do setor neste momento do que o tema da reforma tributária. Infelizmente, essa preocupação, Gabriel, que todo mundo tem, olha, não é só o setor da aviação agrícola não, viu? No comércio, de uma forma geral, hoje eu vi vídeos de empresários chorando, pedindo pelo amor de Deus, não estava aguentando mais. E a coisa tem realmente apertado. Eu sei que vocês estão fazendo um trabalho muito forte lá em Brasília, Gabriel, tentando mostrar para as autoridades, mostrar para os ministros a importância da aviação agrícola. Vamos falar com a população agora. Qual é a parcela de participação da aviação agrícola no combate à fome no mundo? Vamos começar por um prato que está na mesa da maioria dos brasileiros, que é o arroz. Eu gosto sempre de começar falando do arroz, porque aí é mais fácil para todo mundo entender. Se hoje a gente tem arroz no prato, é em função que a aviação agrícola trabalha desde o plantio. O arroz, em alguns lugares do Brasil, e planta arroz Tocantins, Rio Grande do Sul, Goiás, são estados que plantam muito arroz. Desde o plantio é feito com avião e todos os tratamentos fitossanitários é feito com avião, porque ele é mais eficiente, ele é o único possível em algumas alternativas e faz com que este alimento possa ficar mais barato e ajudar a combater a fome, né? Porque o arroz ele é um alimento, por mais que em algumas situações ele acaba aumentando o preço lá na gôndola do supermercado, mas ele ainda é um alimento muito barato. Dando um exemplo do arroz, a aviação agrícola hoje trabalha em pelo menos 22 culturas. Trabalha no arroz, trabalha no soja, que aí a gente tem vários derivados, trabalha no algodão, que a gente tem vários derivados, para poder chegar lá, a roupa para a população ficar mais barata, inclusive. A alimentação, se a gente tirar, a gente fez uma conta um dia, Divino, se tirar a aviação agrícola do Brasil hoje, vamos parar os aviões no Brasil, não vai mais ter para trabalhar na produção de alimentos. Os alimentos podem ficar até 80% mais caros para quem vai lá no mercado comprar.
porque é uma ferramenta indispensável para controlar as pragas em alguns cenários. E como ela é muito ágil, ela produz muito, ela é barata, ela deixa a produção de alimentos mais barata, o que permite com quem produz alimentos poder vender por um custo mais acessível, e quem vai pagar a conta no final é quem vai no supermercado, que é a dona de casa, que são as pessoas que estão espalhadas pelo Brasil todo, esses mais de 200 milhões de habitantes. Então, é uma ferramenta que a gente tem procurado, de alguma forma, aproximar da população, que a população entenda como funciona essa atividade e a importância que ela tem. Hoje, ela é responsável pela pulverização nas lavouras aí de aproximadamente 30% de tudo que se aplica nas lavouras hoje, tanto de químicos quanto de biológicos, que são tratamentos. E esses tratamentos ajudam a deixar o nosso alimento mais barato. Além de tudo que ela faz, combate a incêndios, ele trabalha muito em alguns países, ajudando muito a combater incêndios nas florestas e, mais do que isso, gerando emprego, abrindo oportunidade de trabalho para muita gente nesse país. Isso também nos deixa muito felizes e a gente espera poder continuar fazendo isso. Mas conversar, como você tá nos provocando positivamente aqui, a conversar com a população de forma geral que está em Rio Verde, que está no Brasil todo, que possa entender como esse trabalho é feito e deixando muito claro aqui, a aviação agrícola é feita por pessoas muito simples. Hoje, 90% das empresas do Brasil são pequenas e médias empresas, que é um casal com o filho que toca a empresa, o filho é o piloto, o pai é o piloto, a mãe cuida da área financeira, tem o irmão que trabalha, são pequenas e médias empresas, a grande maioria no nosso país. E é importante ressaltar que, por mais que a gente esteja falando aqui de um país onde a tributação é altíssima, nós temos alimentos baratos comparados à maior parte dos países do mundo. Não em função de governo, mas em função do nosso produtor rural, que é extremamente eficiente, que acredita, que planta, que apesar dos juros estratosféricos, apesar da falta de dinheiro, o produtor continua apostando, continua produzindo. A nossa carne é uma das melhores e mais baratas do mundo, graças ao nosso pecuarista. Então, eu quero deixar registrado isso aqui, eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Vamos voltar a falar um pouco do evento que vai acontecer. Vai ser o maior evento da aviação agrícola do mundo. Gabriel, o Brasil até pouco tempo atrás importava alimentos e importava, inclusive, os aviões, importava as peças. Eu fiquei impressionado de saber a quantidade de empresas que tem aqui no estado de Goiás que fazem assistência em aviões, empresas que eu vi no Congresso no passado que fabricam peças que são relevantes no mundo inteiro, inclusive no combate aos incêndios. Eu conheci lá eu não me lembro o nome bem de uma das peças que é fabricada lá, uma comporta que fez com que facilitasse no mundo o combate aos incêndios. Aqui já começou, a Brigada de Incêndio está trabalhando fortemente aqui desde a semana passada. Qual que é o legado que esse evento vai deixar, Gabriel, nesses quase 80 anos do setor? Uma coisa que nos deixa muito felizes é que nos últimos 10 anos aconteceu justamente isso que você trouxe agora aí. A aviação agrícola no Brasil ela deixou de ser uma importadora de tecnologia e passou a ser uma exportadora. Hoje o Brasil é referência. A gente tem hoje uma indústria nacional que trabalha na aviação geral e, por óbvio, também na aviação agrícola, que manda, que vende produtos e serviços para o mundo inteiro. Isso é muito legal da gente olhar o quanto o setor avançou nos últimos 10 anos. E o grande legado desse Congresso de Goiás, na nossa expectativa, é que ele seja o grande pontapé, o grande catalisador dessa conexão da aviação agrícola com a sociedade como um todo. Que a gente consiga realmente conectar a aviação agrícola, a aviação geral, com a sociedade que consome, com a sociedade que produz também, que paga imposto, que compra seus alimentos, que precisa
de toda essa parte de tecnologia da agricultura brasileira. Como você disse aqui, a pecuária brasileira é um exemplo que consegue colocar na mesa brasileira alimento de qualidade por um custo muito acessível comparado aos outros lugares do mundo. Então, a gente quer isso do Congresso, que seja essa grande conexão, aviação, tecnologia e sociedade, que a gente possa olhar para frente e chegar lá nos 90 anos e ter uma sociedade integrada cada vez mais entendendo como essa atividade funciona e também querendo fazer parte disso e tendo orgulho, assim como a gente tem, que a sociedade possa ter orgulho dessa tecnologia, desses pesquisadores, desses empreendedores, profissionais de comunicação, profissionais da área da pesquisa, profissionais aí da engenharia e todas as áreas que estão dentro do Brasil, promovendo o Brasil, mostrando o quanto o Brasil pode ser cada vez melhor, que não possa se orgulhar disso. Essa é a nossa expectativa, que o Congresso possa deixar esse grande legado. Gabriel, para a gente finalizar, deixa um convite, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, muitos produtores rurais, nem estavam sabendo do Congresso. Porque às vezes eu falo para as pessoas aqui, muita gente não sabe. Pessoas que trabalham com drones agrícolas ainda não sabem do Congresso, produtores rurais, grandes produtores ainda não sabem. Deixa um convite para o pessoal, para quem tiver interesse pelo setor, poder participar. Vamos lá, então, 18 a 20 de agosto, Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, em Goiás, em Goianápolis, dentro do condomínio aeronáutico Liberty. O evento acontece durante o dia, então temos das 10 da manhã até as 18 horas, todos os dias temos painéis com vários temas, palestras técnicas sendo apresentadas e temos a grande exposição de aeronaves, de equipamentos, você pode participar. O evento tem participação gratuita, então todos podem participar. Faz a inscrição, pode procurar dentro do nosso site, que é o congressoafag.org.br, ou em qualquer rede social do SINDAG, você vai encontrar informações de como fazer parte. Se não conseguir se inscrever, pode ir no evento e vai entrar no evento, faz a inscrição na hora. O produtor rural é muito bem-vindo, inclusive o Senar de Goiás é nosso parceiro, vai estar lá dentro com uma grande programação técnica. A carreta do Senar vai estar no evento lá fazendo uma série de programações. O produtor rural que contrata o serviço de aviões agrícolas ou de drones, ou que tem aviões ou tem drones, é bem-vindo para estar no nosso evento. O evento é voltado para quem de fato produz, para o produtor, para o agrônomo, para os técnicos, para os empresários do setor, ou para quem quer fazer parte. Então, fiquem em convite, o reforço, então, de 18 a 20 de agosto em Goiás. Esperamos encontrar todo mundo por lá. Gabriel, uma honra mais uma vez conversar com você. Muito obrigado, meu amigo. E nos vemos no workshop lá em Goiânia. Nos vemos lá, muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho, obrigado pela parceria, que possamos seguir aí por muito tempo trabalhando juntos. Com certeza absoluta. Conversei com o Gabriel Colli a respeito de uma agenda dos próximos 10 anos. Qual é o futuro da aviação agrícola no Brasil? O Congresso vai acontecer, conforme ele disse, de 18 a 20 de agosto, em Goianápolis, ali entre Goiânia e Anápolis, pertinho da gente aqui. Vale a pena ir lá, vale a pena participar. O Gabriel é diretor executivo do SINDAG, que é quem realiza esse grande evento. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, deixe um monte de comentários aí pra gente. O que você acha da aviação agrícola? Qual é a sua opinião a respeito da aviação agrícola? Você é favorável? Você tem alguma dúvida? Deixe os comentários e a gente vai buscar a resposta para você. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.